Alvaiazer celebrou na sexta-feira, 13 de junho, o Dia do Conselho. As celebrações realizaram-se no auditório da Casa da Cultura, na São, onde marcou também presença Rui Rocha, o Secretário de Estado da Proteção Civil. Houve lugar ainda à homenagem dos funcionários do município, com 25 anos de serviço, à entrega do Prémio Nacional de Sustentabilidade e à apresentação de um estudo sobre o impacto de realização de diversos eventos no Conselho. A sessão abriu com a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal. Carlos Manuel Graça começou por recordar uma visita realizada com o atual Secretário de Estado da Proteção Civil ao Brasil. Eu vou centrar um pouco o meu tempo de antena, digamos assim, a falar em questões que são mais de âmbito geral, relacionadas com a política em termos das estruturas do Conselho, naquelas em que eu estou diretamente envolvido, que é a Assembleia Municipal. Mas aproveitando aqui a presença do Sr. Secretário de Estado, meu amigo Rui Rocha, vou recordar uma visita que fiz com ele ao Brasil, há muitos anos, que ele também se deve recordar e bem. Fizemos mais do que uma, porque essa visita fomos ter a possibilidade de visitar uma Assembleia Municipal a funcionar no município do Brasil, uma cidade que se chamava Amparo, a cidade de Amparo. Fomos convidados para ir lá, a nossa delegação era chefiada pelo Presidente Narciso Mota, e quando chegámos lá à Assembleia Municipal de Amparo, que lá se chama Câmara Municipal, o que aqui se chama Câmara Municipal, lá chama-se no Brasil, que é municipal, municipalismo também chama-se Assembleia Municipal. Era um edifício próprio, com os seus vereadores, que eram deputados municipais que estavam lá, a maior parte deles a tempo inteiro, com assessorias, com isso tudo, e as coisas funcionavam de tal maneira, para nós foi uma surpresa, para mim foi, penso para o Dr. Rocha também foi, e para o Narciso Mota muito mais, que ele no fim foi convidado até a usar a palavra, nessa Assembleia, e referiu que em Portugal as coisas não eram iguais. Afinal, o Brasil tinha uma democracia, em termos de município, muito mais evoluída do que nós tínhamos, porque ele tinha uma Assembleia Municipal em Pombal que, enfim, tinha que aprovar ou reprovar determinados projetos que a Câmara queria executar, regulamentos, planos de atividades, orçamentos, mas a capacidade de intervenção era muito mais limitada do que ele via ali. Ele ali via, de facto, um parlamento local a funcionar. E, com base nisso, fiquei com a ideia, de facto, que realmente havia necessidade, ou julgo que há necessidade, de, mesmo aqui em Portugal, as Assembleias Municipais começarem a ter uma outra responsabilização e uma outra capacidade de intervenção que não tem. E isto também porque, ainda há poucos dias, um amigo meu, conhecedor dessas questões, mas antes disso queria dizer o seguinte: sendo este o último dia do município em que participo na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal, isto porque, como sabemos, vai haver eleições autárquicas e eu não sei os resultados que vão acontecer, nem sei se serei depois eleito, se for eleito deputado, não sei se serei depois eleito Presidente da Assembleia Municipal, porque é uma eleição que decorre no próprio plenário da Assembleia Municipal. E eu, como sempre entendi que na democracia o povo é soberano, não vou antecipar o resultado dos votos. A única coisa que eu desejo é que essas eleições que aí vêm, e não são dentro de meses, a poucos meses, sejam eleições que decorram com elevação e com um debate sério, um debate político sério e honesto. É isso que eu desejo e desejo para todas as candidaturas. Mas vou com a permissão de Vossa Excelência fazer uma reflexão da experiência de deputado municipal e, sobretudo, Presidente do órgão Assembleia Municipal. Eu também escolhi este tema porque fui confrontado ainda há pouco tempo com uma afirmação que me fez pensar mais a sério sobre o papel das Assembleias Municipais. Estávamos com um amigo num determinado local, a jantar, e esse amigo apresentou-me a outra pessoa dizendo: o senhor não conhece este senhor é o Presidente da Assembleia Municipal, que é o órgão mais importante do município, mais representativo. Só tem um pormenor, é que não manda nada.
E isto fez-me refletir. Fui para casa a pensar nisto. De facto, o Presidente da Assembleia Municipal não manda nada. Mas eu vou dar a resposta aqui, publicamente, se me permitem. Eu também não quero mandar nada. Porque não foi para esse desígnio que eu me candidatei, que eu aceitei candidatar-me a Presidente da Assembleia Municipal. O Presidente da Assembleia Municipal deve ser um elemento que dirige a Assembleia, representa os deputados municipais, tenta conciliar os diferentes pontos de vista, se possível encontrar consensos, mas não manda. E eu até digo mais, acho que nenhum autarca manda. Realmente, os eleitos locais em democracia são líderes, são gestores políticos das suas áreas, sejam deputados, sejam governantes, sejam autarcas. Mas mandar propriamente é um termo que se aplica mais àqueles governos autocráticos, tipo Putin na Rússia, Trump nos Estados Unidos, talvez. Eu não gosto muito desse termo. De qualquer maneira, fiz essa reflexão. Disse, tenho que fazer esta reflexão. E o importante para mim não é que o Presidente da Assembleia Municipal mande ou não mande, ou tenha poder, é que a própria Assembleia Municipal, ela própria, ganhe capacidade de intervenção. Isso é que é a preocupação. Como eu vi que tinha no Brasil, tal país que nós demos a independência, Dom Pedro II deu a independência, foi o primeiro imperador, e tem a nossa municipal, que é mais evoluído, de facto, a esse nível que o nosso. Mas também não é de admirar que aqui em Portugal as coisas estejam assim no poder local, porque aproveito para referir que a própria Câmara Municipal é um órgão constituído, e isto foi definido na altura da primeira lei das autarquias, é um órgão constituído em que está eleito o partido que ganha, ou a entidade que ganha a eleição, está em conjunto com os partidos que perdem. Portanto, eu não vejo isso em nenhum governo, nem nacional, nem regional. Portanto, os executivos de governo nacional ou governo regional são executivos de maioria. Portanto, quem ganhou a eleição forma o governo e governa. Isso já se quis aplicar também às autarquias e eu já houve propostas de leis nesse sentido. Nenhuma avançou e o sistema tem-se mantido assim. Tem-se mantido em que no próprio poder executivo há um contrabalanço, um contrapoder entre quem ganha, que é o Presidente da Câmara, e depois os outros que estão lá também presentes, fazem parte do Executivo, que são vereadores, podem ter ou não ter atribuições chamadas pluros, mas estão lá. E são oposição, neste caso são oposição. É um bocado delicado, devo dizer, pessoalmente não acho que isso seja muito correto, porque o que acontece é que normalmente se o Executivo é maioritário, é fácil de resolver. É fácil o Presidente da Câmara fazer passar com a sua equipa aquilo que quiser fazer passar, as suas ideias, o seu projeto, que pôs à disposição do eleitorado e foram sufragadas maioritariamente. Mas se isso não acontecer, e tem acontecido em muitas autarquias, tem que se fazer ali uma negociação. E embora o Presidente da Câmara seja o representante do partido ou do partido mais votado, acaba sempre por ter que ter alguém que dê maioria na Câmara. E isso muitas vezes é feito dando algum cloro, que significa dar algum tipo de ou tempo inteiro, ou meio tempo, é uma situação que, em termos de democracia, não me soa bem. Não me soa bem que o eleitor esteja a votar num partido para a eleição e depois veja alguém desse partido a fazer parte também do governo, comungar dos mesmos objetivos de quem ganha a eleição e que tem um programa diferente. Portanto, a nossa democracia sofre aí alguns em termos locais. Portanto, as Assembleias Municipais têm um papel, constata-se também, isso tem sido muitas vezes referido, até por argumentos ligados à Associação Nacional de Assembleias Municipais, tem um papel de parentes pobres, mas inconformados do poder autárquico local. Eu vou dar um exemplo. Em abril deste ano, e como está previsto na lei autárquica, discutimos e aprovámos em Assembleia Municipal e por maioria a prestação de contas e documentos afins referentes ao ano atrasado e que foram aprovados por maioria. Trata-se de um documento longo, muito técnico
e os deputados municipais mostram muitas dificuldades em o apreciar, a que acresce o facto de ser distribuída a documentação base a 3, 4 dias da data da sessão. Tudo legal, está tudo de acordo com a lei, não há ilegalidade nenhuma. Mas sem suporte técnico, sem tempo disponível, pode o debate ser claro, objetivo? Pode o deputado municipal cumprir o dever de acompanhar o exercício do Executivo camarário? É que a lei diz: os deputados municipais acompanham a execução do Executivo camarário. Os deputados municipais fiscalizam a ação do Executivo camarário. Pouco mais. Pouco mais. E começa o problema. Como a própria lei estabelece. A resposta só pode ser negativa. Não pode. A Assembleia Municipal, como Parlamento do Poder Local, tem limitações na sua ação que nenhum outro Parlamento, a nível nacional ou regional, tem. Nenhum. A Assembleia da República não tem essas limitações. As Assembleias Regionais não têm essas limitações. A Assembleia Municipal tem. A centralização para os municípios, poderes do Estado Central, em áreas diversas como a saúde, a educação, o apoio social e, eventualmente, outras como a gestão do território, ainda mais torna evidente a necessidade de atribuir às Assembleias Municipais mais capacidade de intervenção democrática e melhor apreciação dos diplomas que lhes são presentes. Portanto, toda esta situação de mais responsabilidades para a Assembleia, sem que isso seja acompanhado de uma maior capacitação, não permite que, de facto, haja um debate mais genuinamente sério, genuinamente mais profundo e mais democrático. Conclusão. Sem grandes divergências, o poder local democrático é considerado como um pilar fundamental do nosso edifício constitucional. O poder local deve ser o grande parceiro do cidadão. As Assembleias Municipais deveriam ser o epicentro da democracia local, terem meios próprios de assessoria técnica e mais capacidade de intervenção no acompanhamento das decisões camarárias. Não queremos, como deputados municipais, ser remetidos a um papel de menor relevância e estou convicto de que com a atual lei ainda será possível alterar e melhorar a intervenção dos deputados municipais nos diferentes processos de tomada de decisões a nível local. Isto é, como já vem acontecido noutros municípios, e eu, por força da minha função de Presidente da Assembleia Municipal, tenho acompanhado as Assembleias Municipais de muitos municípios que hoje são transmitidas em direto. Pequenos e grandes municípios, Sintra, Lisboa, os outros mais pequenos também, que é o Lado Orém, tenho acompanhado. E o que é constado? Que nesses municípios constituem-se grupos de trabalho da Assembleia que correspondem precisamente às atividades que a própria Câmara desenvolve, estas diferentes atividades, e que, à medida que a Câmara vai promovendo as leis, vai promovendo o plano de orçamento, vai promovendo as contas de gerência, vão havendo reuniões sectoriais entre esses grupos e os técnicos da própria autarquia, para que os deputados municipais enriqueçam os seus conhecimentos e saibam exatamente por que razão estão a votar e como estão a votar. Ou seja, não seja apenas um voto de mera confiança política. Porque não é isso que de facto se pretende. Não se faz isso em nenhuma Assembleia, nenhum poder democrático eleito em lado nenhum. Parece-me que a Assembleia, que também não tem capacidade de legislação, para o Parlamento Europeu, isso é outra questão. Também parece que não tem capacidade de legislação, capacidade apenas de aprovar. Dizem, não sei, eu não sou jurista, mas aqui nas eleições para o Parlamento Europeu ouvi também essa situação. Portanto, é fundamental que, no futuro, se cá estivermos, nós iremos propor a criação de comissões no seio da Assembleia que constituam os tais grupos de trabalho em diferentes áreas da ação da Câmara e que possam estabelecer mais contacto e encontro de esclarecimento com os setores técnicos da autarquia, de modo a melhor capacitar os deputados a decidirem com um voto mais consciente e a contribuírem com uma prática mais transparente do poder local. Isto evita muitas vezes que na Assembleia se perca tempo que alguns deputados levantam questões que de facto nada têm a ver com aquilo que está em discussão. Porque como aquilo que está em discussão é muito técnico, fogem dessa parte técnica, que não têm conhecimento, mas como têm que dizer alguma coisa, como têm que tentar
criar alguma situação de discussão, levanta um problema que às vezes empata muito tempo enfim, é sempre democrático. A gente, numa Assembleia Municipal, pode sempre levantar os problemas que entender e que a democracia permite, desde que respeite o direito dos outros e respeite a dignidade do nosso companheiro que está ao lado, que mesmo sendo, evidentemente, partidos diferentes. João Paulo Guerreiro, presidente do município de Alveiázar, fez um balanço da atividade do seu executivo nos últimos 4 anos em diferentes áreas de intervenção, nomeadamente na concretização de obras, no apoio às juntas de freguesia ou ainda em áreas como a educação e a saúde. Hoje é dia de celebrar Alveiázar. É dia de celebrar aquilo que é o nosso espírito, que é aquilo de que somos feitos, o território onde vivemos, e não o podíamos fazer de melhor maneira do que na inserção desta mostra extraordinária que nós temos, que é a FAFIPA, e é a FAFIPA, no nosso entender, ao seu melhor nível, aquele que é o certame que temos este ano. Basta ver pelo que aconteceu ontem, com as nossas marchas populares apresentadas a um nível extraordinário. Foi um espetáculo, do meu ponto de vista, lindíssimo. Foi cultura, foi tradição, foi arte, foi empenho de todos os envolvidos, e uma noite muito, muito divertida, que não tenho dúvidas continuará ao longo destes 4 dias a trazer aquilo que nós temos melhor, a trazer aquilo que nós celebramos hoje, que é a alma dos alveiazarenses. É estarmos juntos, é partilharmos ideias, momentos de reflexão, momentos de alegria, de amizade. Não tenho dúvidas que é isso que vai acontecer, e é também por isso que é uma alegria perceber que a FAFIPA, enquanto evento isolado, consegue criar esse espírito, consegue puxar por esse espírito alveiazarense de união, de inclusão, de amizade entre todos. A FAFIPA está aí, não vou alongar muito, é conhecido de todos aquilo que são as variadíssimas atividades, aquilo que é a apresentação económica das nossas empresas, dos nossos produtores locais. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ir, ficam desde já convidados, é já aqui ao lado. Tenho a certeza que não se vão arrepender, que vão gostar daquilo que temos, porque o certame tem crescido. Dizia-se aqui que já eu afirmei, espero que seja uma das melhores de sempre, e pela amostra assim será, porque há 45, embora seja a 43ª edição, há 45 anos quem nos antecedeu teve a ousadia de criar este certame, e quem por aqui foi passando teve sempre, diria eu, a sapiência de o manter de uma forma ou de outra, mas de o manter e de o fazer crescer. Portanto, aproveitem estes dias de festa, mas eu não posso deixar neste, que é o dia de Alveiázar, o dia do Conselho, de fazer algumas reflexões sobre aquilo que foi, ou que tem sido até agora, o mandato autárquico deste Executivo. Já o fiz noutros fóruns, já o fiz também aqui noutros tempos. Cabe-me agora fazer esta reflexão, partilhar com vocês esta reflexão daquilo que é a nossa ideia sobre aquilo que aconteceu ao longo destes quase 4 anos, e dar nota que começámos logo em 2021 por pôr mãos à obra e concluir, conforme era o nosso compromisso eleitoral, concluir as obras que estavam em curso do Executivo anterior, e assim o fizemos, e assim fizeram os funcionários e os serviços municipais,
e lembro que executámos mais de 2,5 milhões de obra nesse primeiro ano e meio, com a conclusão da área empresarial, com a conclusão do mercado municipal, com a execução do Parque Botânico da Mata do Carrascal, com a requalificação das piscinas cobertas. Tudo isto foi obra que este Executivo se comprometeu a executar e executou. Nesta fase também fomos sempre projetando o futuro, planeando, e depois mais à frente viemos a colher os frutos disso. Já aqui foi falado, uma das nossas grandes estratégias, um dos nossos grandes vetores de atuação é o apoio às freguesias, às associações. Entendemos que são estas instituições que têm mais proximidade, que têm mais capacidade de rentabilizar aquele que é o parco orçamento da Câmara Municipal, mas sendo gerido por quem está mais próximo das pessoas, acaba por ter mais resultados. Acho que foi isso que aconteceu. Por todas as freguesias tenho essa noção, por onde vou passando, falando com as pessoas, nota-se que esta proximidade está cada vez mais forte e mais vincada no nosso território de Alvaiazer. Falava aqui o Sr. Presidente da Assembleia há pouco que não tinha conta dos números, mas ao longo destes 4 anos foram mais de 2 milhões de euros que nós, de uma forma ou outra, colocámos na gestão das associações, e foram mais de, diria eu, 2,5 milhões que foram colocados na gestão das juntas de freguesia. Estes valores nunca tiveram sequer perto desta magnitude, mas acho que é justo, é importante que assim seja, e é uma das estratégias deste Executivo que entendemos ter tido muito sucesso. Recordar também que iniciámos funções num processo de transferência de competências do Estado Central, um processo novo ao nível do poder local, com transferência de competências na área da educação, na área da ação social, na área da saúde, com uma abrangência muito grande de novos saberes que precisávamos de rapidamente adquirir, de muitos colaboradores a entrarem nos quadros do município, e com o impacto que isso tem em toda a estrutura que estava montada para uma determinada dimensão, mas felizmente, e com a ajuda dos serviços municipais, acho que conseguimos adaptar, conseguimos dar a volta a isso, e conseguimos incorporar todas estas competências. Estamos ainda numa fase, diria eu, não embrionária, mas numa fase inicial de adaptação, de convivência, quer com os agentes da educação, quer com os agentes da saúde no Conselho, quer com os agentes da ação social, mas acho que temos feito este percurso com uma trajetória ascendente, melhorando assim aquilo que é a qualidade de vida dos alveazarenses nestas áreas. Por falar na área de intervenção, nós nunca escondemos que tínhamos uma forte apetência por apostar na educação. Mesmo fora das competências que nos foram transferidas, fizemos logo desde o início, atribuindo provavelmente o maior pacote de apoios socioeducativos que os concelhos da região, ou provavelmente do país, terão per capita, e isso terminou este ano com a aprovação, com a implementação do regulamento de apoio à natalidade. Nós hoje temos a possibilidade de orgulhosamente poder afirmar que uma pessoa, um ser humano que nasce em Alvaiazer, é apoiado desde o momento
da sua nascença, ou até uns meses antes, até ao momento em que entra para o mercado de trabalho. Durante todo este percurso em que ainda não tem rendimentos, tem um ou mais apoios do município de Alveiazre. Isso é um motivo de orgulho e é um motivo de reconhecimento de Alveiazre dentro e fora do nosso território. Uma outra área de intervenção que falámos é a saúde. Foi também ao longo deste mandato aqui uma batalha difícil, diria eu. Nós também aqui nesta sala, em Assembleia Municipal, foi aprovada a transferência de competências no ano passado, depois de um processo de negociação, diria eu, muito difícil com os nossos governantes, mas que trouxe sem dúvida ao Concelho de Alveiazre garantias de termos um serviço de cuidados de saúde primários de alta qualidade e, acima de tudo, com garantias de futuro. Quem não é da área pode não se aperceber, mas em 2021, 2022, era muito difícil o estado em que estava o nosso centro de saúde, e não o edifício em si, mas os meios humanos que tínhamos à disposição dos alveiazenses. Conseguimos, felizmente, e com a ajuda daqueles que lá estavam, dos poucos recursos que lá estavam, com a ajuda também do governo da altura e com uma mãozinha do agora atual secretário de Estado também, conseguimos evoluir muito a esse nível. Pusemos mãos à obra, arregaçámos as mangas, criámos também um regulamento de apoio à fixação de médicos, um regulamento muito atrativo, que já deu frutos. Conseguimos captar mais um médico para Alveiazre, que já está, a doutora Maria João. Conseguimos que no concurso que agora está a decorrer hajam já uma competição entre os médicos que estão a escolher as vagas para vir para Alveiazre. Por isso temos a certeza que em breve teremos em Alveiazre mais um médico ou uma médica, não sei qual deles ganhará essa corrida, essa competição para vir para Alveiazre. Felizmente é assim. E tivemos ainda há poucos dias a excelente notícia de termos a nossa unidade de cuidados primários a trabalhar em modelo do SF. Era uma luta que tínhamos desde o princípio. Acreditamos que é um modelo que melhor serve estes territórios nos cuidados de saúde primário, naquilo que são as necessidades da nossa população, que todos nós sabemos que sofre de problemas etários e de comorbilidades, e então em modelo do SF, para além das diferentes possibilidades de gestão, é também mais apelativo para os médicos acompanharem todos estes doentes nas suas mais diversas necessidades. Temos a certeza que é isso que vai acontecer. Estamos em fase inicial, fase de transição. Provavelmente nestes primeiros meses poderão acontecer algumas dores de crescimento, diria eu, mas não tenho dúvidas que no futuro este é o modelo certo. E também aqui na área da saúde, acho que o Executivo agiu muito e bem, dando do seu orçamento capacidade de atração ao Centro de Saúde de Alveiazre, e fazendo aquilo que tinha que fazer, o trabalho político, para que aquilo que era a ânsia, quer dos profissionais de saúde, quer dos utentes do Centro de Saúde, fosse atendida. Ainda não é a solução perfeita, mas é sem dúvida uma solução muito melhor do que aquilo que tínhamos em 2021. De notar também que em Alveiazre existe apenas uma unidade de cuidados de saúde, o nosso centro de saúde. As extensões já há vários anos que foram encerradas, mas também aí
apostámos forte, com a ajuda da CIMRL, alterámos o modelo de mobilidade no concelho. Alterámos o modelo que existia anteriormente, porque pareceu-nos que, apesar da boa vontade com que foi implementado, não estava a ter os frutos e os resultados que se esperavam, e aí nós, quando as coisas não estão bem, devemos ter a humildade de a retificar, e foi o que nós fizemos. Terminámos o MOVE e substituímos o MOVE pelo MOBI, numa pressão muito grande que Alveiazer fez junto da comunidade intermunicipal da região de Leiria, mas que ali com o apoio, com o entendimento dos nossos parceiros e também do secretário executivo, conseguimos implementar em Alveiazer esse projeto piloto que transporta qualquer pessoa de qualquer ponto do concelho até à sede do concelho, seja, e maioritariamente para cuidados de saúde, seja para se deslocarem a uma loja, ao mercado, para ver um amigo, para irem à Câmara, para beber um café. Felizmente conseguem fazer a um preço equivalente àquilo que é a tarifa de um transporte público numa grande cidade. O resto do valor deste serviço, que também é fornecido por taxistas do concelho, e dessa forma também tem um duplo impacto, ajuda a comunidade e ajuda economicamente também, apoia economicamente os taxistas, permite que a mobilidade em Alveiazer seja, do meu ponto de vista, um exemplo dentro daquilo que são as nossas limitações. Nós não temos carreiras de autocarro que possam ser rentáveis, não temos comboio, não temos aeroporto, também não queremos ter aeroporto, pode ficar aqui perto, mas aqui em Alveiazer não é necessário. Mas dentro daquilo que são as nossas possibilidades, e as nossas possibilidades são o transporte rodoviário, temos esta grande iniciativa que o município, com o apoio da CIM, conseguiu implementar. Conseguimos também, felizmente, que as portagens da A13 fossem abolidas. O Sr. Secretário de Estado, que muito bem conhece este território, deixe estar as coisas como estão, fale lá com os seus colegas que assim é que está bem, assim é que se recomenda, e é justo que estes territórios tenham estas discriminações positivas, porque se nós não temos aeroportos, se nós não temos portos, se nós não temos caminhos de ferro, ao menos que tenhamos a possibilidade de nos deslocar por via rodoviária em condições em condições de segurança, em condições de rapidez, e que não tenhamos que pagar mais por isso. Em muitas áreas, no desporto, na cultura, aumentámos a oferta cultural a todos os níveis, diversificámos tudo aquilo que é a oferta cultural, quer na sede do concelho, quer fora da sede do concelho. Tivemos rally, tivemos ciclismo, tivemos dança, tivemos um sem número de atividades culturais e desportivas que, do nosso ponto de vista, contribuíram muito para criar nos alveazarenses um sentido de orgulho em ser alveazarense, motivos de orgulho na sua terra, e é isso que hoje essencialmente aqui festejamos, é o orgulho de sermos alveazarenses. Portanto, nós, enquanto Executivo, estamos com a consciência tranquila de ter desenvolvido um excelente trabalho a todos estes níveis. E este trabalho foi feito também porque demonstramos uma capacidade de obtenção de financiamento excepcional. E aqui tenho que salientar quer os serviços, quer a equipa que me acompanha, os senhores vereadores, o gabinete de apoio, foram incansáveis
na busca de soluções de financiamento. Desde logo, na obtenção daquele que foi o maior financiamento sempre no território de Alveiazer, uma candidatura que vimos aprovada no PRR para a recuperação da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira no valor de cerca de 7 milhões de euros. Vocês não têm noção, mas nós, para conseguirmos esta candidatura, tivemos que concorrer a 3 avisos, tivemos que rever o projeto e adaptar o projeto, e tudo isto demorou muitas horas, deu muitas dores de cabeça, muitas noites sem dormir, mas felizmente conseguimos lá chegar. Conseguimos financiamento para o Bar Comercial Digital de Cabazes, com o mérito de ter sido a candidatura melhor classificada a nível nacional. Conseguimos, através do Turismo de Portugal, a candidatura em conjunto com a Ancião, para a construção e implementação do Ciclo Outdoor Center, o primeiro centro de esportes ao ar livre em Portugal, que vai ser inaugurado no próximo fim de semana. Também uma candidatura no valor de mais de 800 mil euros. Conseguimos este cinema que aqui temos nesta sala, um dos melhores, diria eu, está entre as melhores 16 salas de cinema do país, com equipamentos de som e de imagem de topo, e conseguimos, já falarei mais à frente, isso levou depois também a todo um investimento que tivemos que fazer neste equipamento, mas como podem ver, quem conhecia a Casa da Cultura há 4 anos e a vê agora, não tem dúvidas da diferença que tivemos. Tivemos aulas incubadoras, tivemos financiamentos de acessibilidades a edifícios nas piscinas, tivemos um contrato de programa desportivo para a construção, que esperamos lançar em breve o concurso, da requalificação do campo de jogos de Almoster. Tivemos candidaturas do FAMI, juntamente com o CIMERRIEL, da AMA, Condomínio de Aldeias, candidaturas inovadoras de Erasmus, que nunca nos municípios aqui à volta foram aprovadas. Portanto, também a esse nível fomos inovadores, fomos arrojados, e acho que o resultado está à vista de todos. Vocês, melhor do que eu, conseguirão tirar essas ilações. Foi feita muita obra com estas e com outras fontes de financiamento, para além da escola, que agora está em obra e em obra a bom ritmo. Fizemos também em conjunto, muitas delas em conjunto com as juntas de freguesia, requalificação parcial do Mercado Macejo de Dona Maria, requalificação do Museu Municipal, uma nova casa mortuária na freguesia de Alveiazer, há muito ansiada e que não tinha, era a única freguesia que não dispunha desta infraestrutura, a própria requalificação desta Casa da Cultura, a entrada de Maçãs de Dona Maria, a Rua Virgínia Pérez e as adjacentes em Cabazes, que também estamos brevemente para lançar concurso, parque de estacionamento na Pelmá, parque infantil na Pelmá e de Cabazes, a rede viária por todo o concelho, que tem sido, e aí também em consonância com as juntas de freguesia, tem sido requalificada. Eu dizia ao Dr. Álvaro Pinto Simões, num outro fórum aqui há uns dias, que ele nos tinha deixado um legado horrível, porque ele e os que conheceram, mas principalmente ele, porque fez tanta coisa, tanta obra, tanta estrada, que agora a gente, para manter estes equipamentos, temos, e orgulhosamente temos que investir neles. E é um orgulho tê-los, porque felizmente eu faço uma pergunta constantemente a várias plateias com quem vou dialogando, e posso fazê-la aqui novamente. Qual é a infraestrutura que falta no concelho de Alveiazer?
pois a resposta é invariavelmente essa. Não faltam infraestruturas no concelho de Alvaiaze, é preciso requalificá-las, é preciso mantê-las porque elas são boas, são de excelência, mas como tudo, com o uso, tem que ser e tem que se investir na sua manutenção. Portanto, a obra tem sido muita e em todas as freguesias e muito nos orgulhamos disso. Deixa-me só ver. Sr. Secretário de Estado, então, agora podemos ter uma conversinha, uma conversa um bocadinho mais séria. Não podia sair daqui sem reivindicações, como é normal. Os membros do Governo já sabem quando vêm a estes momentos festivos, acabam sempre por levar alguns recados. Não lhe vou ensinar nada porque conhece o território tão bem como eu, conhece os nossos desafios, as nossas mais-valias tão bem ou melhor do que eu, mas vou e não posso deixar de relembrar aqui 2 ou 3 pontos. 3 mais em particular. Um que é diretamente agora da sua área de competência. O Decreto-Lei 82/2021 tem e deve de ser revisto. A sua implementação em prática já provou, não quer dizer que é impossível, porque não há impossíveis, mas já provou ser uma grande confusão, um problema para os territórios, para os técnicos, para os autarcas, e a gente já sabe que no fim destas coisas todas em que ninguém se entende, em que querem fazer tudo mas não há dinheiro para nada, os autarcas, quando as coisas correm mal, são quem sofre, quem fica com a responsabilidade, e nós gostamos de ter as responsabilidades, mas é quando sabemos o caminho, quando temos bem definido aquilo que temos e que podemos fazer. No caso daquilo que é o Decreto-Lei 82/2021, que foi elaborado, diria eu, a quente, depois da tragédia de Pedrógão, há muito a rever. Você conhece melhor do que eu, mas eu sou da opinião que assim não pode continuar, porque ele não é execuível, e no limite, e nós logo no ano seguinte, em 2022, sofremos aqui em Alvaiaze, em Ancião e em Orém, sofremos na pele isso, com um incêndio também de dimensões imensas. Felizmente não morreu ninguém. Perderam-se muitos bens, muitas casas, agricultura, floresta. Felizmente não morreu ninguém, porque se tivesse morrido alguém, se calhar eu e os autarcas dos outros concelhos não estaríamos aqui hoje, ou estaríamos aqui hoje com uma carga de processos judiciais em cima que ninguém sabia bem como desembrulhar. Portanto, sei que é atento a estas situações. Estamos agora no início de uma época de incêndios que esperamos não seja muito intensa no país e em particular aqui na nossa região, mas nós também temos a noção que em ano de eleições autárquicas ou ano de eleições há uma tendência, não sabemos bem porquê, deve haver alguma correlação, há uma tendência para aumentarem os incêndios rurais, e nós temos medo, porque achamos ter feito todo o trabalho que podíamos e que conseguíamos com os recursos que tínhamos, mas temos medo que venha a acontecer uma tragédia, porque temos noção de que muitas das nossas freguesias, algumas delas até nem classificadas como sendo freguesias de risco, são um barril de pólvora pronto a explodir. E nesta que é aquela sua área de intervenção direta, sei que já pensou muito, há vários anos que pensa sobre isto, mas do lado dos autarcas, deem-nos responsabilidades, deem-nos competências, mas sejam claros naquilo que são as nossas responsabilidades e naquilo que são as nossas competências. Uma que já não diz diretamente a respeito, mas que sei que é uma luta também própria,
e antes de termos ido novamente a eleições legislativas, havia uns sururus muito interessantes. Tem a ver com a requalificação do IC8, seja a requalificação do IC8 entre o nó do Avelar e Pombal, seja a requalificação total da via, seja uma nova via, é muito importante que a gente consiga, em Alfaiázere, diminuir o tempo que nós temos de distância a sede distrito. Nós hoje em dia estamos a meia hora de Coimbra e estamos a 1 hora de Leiria, a nossa sede distrito. Não faz sentido, e a única solução, do meu ponto de vista, depois da construção do IC9 aqui cerca de 20 km a sul, não tendo essa via sido construída mais perto do nosso território e que nos ligasse a Leiria de uma forma mais rápida, a única alternativa passa exatamente por recuperar o IC8, pelo menos entre o Avelar e Pombal, e recuperar o IC2 entre Pombal e Leiria. Sei que essa já está em curso, será uma obra de muito valor e bastante demorada, mas pedi-lhe encarecidamente, e tenho a certeza que não se vai esquecer disso, de junto dos seus pares, de não deixar cair este tema que há mais de 20 anos se coloca. Finalmente, um problema que não tem nem a ver com a sua área de intervenção direta, nem com aquilo que é esta abrangência territorial que há muitos anos é a sua. Tem a ver com os problemas de acesso de comunicação, a comunicações e internet. Os operadores atrasam e recusam investimento porque andam à espera do famoso aviso PRR para terem esse investimento financiado. Nós não podemos esperar muito mais. Nestes territórios, hoje em dia, se há alguns anos as vias de comunicação eram as autoestradas e todos queríamos autoestradas, hoje em dia a internet é a via de comunicação que mais falta faz, que mais pessoas pode trazer e fixar nestes territórios, e nós precisamos dela com qualidade, precisamos dela rápida. Portanto, é uma das nossas reivindicações que temos feito a todos os governantes que por cá passam, e não podia deixar de a fazer assim também. Portanto, tenho a certeza que não sairá daqui indiferente a estes pedidos, e que vai olhar com o coração para este território que também é seu. Rui Rocha, o secretário de Estado da Proteção Civil, respondeu depois aos pedidos que o presidente da Câmara, João Paulo Guerreiro, tinha entretanto formulado durante a sua intervenção, nomeadamente na necessidade da melhoria dos acessos rodoviários a Alfaiázere. A prática de ação governativa de proximidade é uma característica, desde logo, do nosso Primeiro-Ministro de Portugal, mas também do Governo, de todo o Governo, sendo esta mais uma forma de contacto com o país real, contrariando aquela que é muitas vezes a percepção dos portugueses de que temos governos distantes das pessoas. É obrigação de qualquer governo, seja central ou local, aproveitar a proximidade, o contacto direto, para tomar conta das preocupações, reivindicações, ambições de quem tem a capacidade de eleger. Sou Presidente de Câmara, tomei boa nota das suas 3 sinalizações, conhecidas. Não vou aqui pronunciar, porque julgo que na próxima semana, terça e quarta-feira, haverá discussão do programa de governo e, sobretudo, 2 das que referenciou, a outra mais complexa do ponto de vista do Decreto 82/2021, mas sobre o IC8 e a cobertura de comunicações. Convido a estar atento a estes dias à discussão do programa de governo, que julgo que poderá ter boas notícias para a nossa região. Mas ninguém terá quaisquer dúvidas que são as autarquias locais, em particular as câmaras municipais, que são um parceiro imprescindível para concretizar este desiderato nacional, pelo que é sempre muito gratificante
estar a iniciativas municipais, nunca esquecendo a sua representatividade legitimada pelo voto popular. Assim, quero começar por apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Paulo Guerreiro, dando nota da total disponibilidade do Governo de Portugal para, em estreita colaboração e cooperação, encontrarmos soluções para construir um futuro melhor. Hoje, esta minha presença, em representação do Governo de Portugal, extravasa as minhas competências específicas no setor da proteção civil e, por isso, quero transmitir ao Sr. Presidente de Câmara a total disponibilidade do Governo para, naquilo que for possível e necessário, contribuir para a afirmação e a sustentabilidade dos territórios de baixa densidade. A esse propósito, não posso deixar nota da legítima reivindicação do Presidente João Guerreiro no garante de acesso a cuidados primários de saúde aos seus municípios, recordando, já o fez há pouco, que o ano passado, numa sessão similar a esta, tivemos aqui a Ministra Ana Paula Martins e que hoje podemos constatar, como já bem referenciou, que o anterior Governo percorreu um caminho lado a lado com o município de Alvaiazer, conseguindo melhorar substancialmente a situação que se via há um ano atrás. Aliás, ninguém negará a evidência da importância da ação das autarquias, dos governos locais, para hoje termos um país mais desenvolvido, mais equilibrado, garantindo excelentes níveis de qualidade de vida às suas populações. Quando ainda ontem se celebraram 40 anos de adesão de Portugal à CEE, registra-se também a participação decisiva dos municípios de Portugal na execução de um conjunto vasto de investimentos nas mais diversas áreas, desde as infraestruturas básicas, rede viária, água, saneamento, passando pela educação, desporto, cultura, ação social, pois foram as autarquias que contribuíram para quadro comunitário, atrás do quadro comunitário, executar um conjunto forte de apoios comunitários, designadamente através do Fundo de Coesão, para mais rapidamente conseguir aproximar os níveis de desenvolvimento dos vários países que integram a União Europeia. Por isso, Sr. Presidente, é tão importante o desempenho do município que Vossa Excelência preside, onde, constatamos também, na educação, está a contribuir com o maior investimento público alguma vez executado no Concelho de Alvaiazer, com a empreitada em curso da requalificação da escola básica e secundária num valor a rondar os 7 milhões de euros. Mas perceber, em simultâneo, e permitam-me antecipar aquele que é o programa desta sessão, que tem preocupações de futuro e de sustentabilidade, com a entrega de um certificado que vai demonstrar uma clara aposta no sistema de gestão, de certificação e reconhecimento do território, alinhando o município de Alvaiazer com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ou ainda ter a ousadia de apostar em eventos territoriais de vária natureza, de forma a tornar o Concelho de Alvaiazer mais competitivo e mais atrativo. Muitas vezes se comentam, de forma mais fácil, os gastos deste tipo de iniciativas, mas é completamente inovador assumir, de forma clara e objetiva como o faz, que essa ação política tem um propósito de investimento, de o considerar um investimento que não é mais do que, através desses momentos, potenciar o desenvolvimento local. A aposta cada vez mais segura na FAFIPA, como podemos observar pelo vasto programa desta 43ª edição, ou pela Festa da Juventude, não esquecendo de lembrar Alvaiazer como capital do Xíxaro, mas ter também a vontade, como tem feito, de preencher todo o calendário anual, até em momentos onde as condições atmosféricas são mais condicionadoras, como seja a introdução do Festival de Inverno do Concelho de Alvaiazer no mês de dezembro. Ou como já nos próximos dias 21 e 22, numa ação conjunta com o município de Ancião, apresentarem o Cico Outdoor Festival. Julgo que será assim o nome. Por isso, Sr. Presidente, permita-me que o felicite por toda esta dinâmica, constatando que é daqueles que não precisa que um qualquer membro do Governo o venha estimular ou incentivar a fazer mais, porque Vossa Excelência faz muito e bem, percebendo que isso faz parte de uma estratégia de desenvolvimento territorial planeada e com foco. Sim, porque importa salientar, como bem disse há pouco, o esforço adicional que é preciso empregar pelos autarcas de territórios de baixa densidade, a arte e o engenho imprescindíveis para garantir que é possível desenvolver padrões de qualidade em todo o território nacional, quando sabemos que em concelhos de maior dimensão ou mais junto ao litoral
muitas vezes as oportunidades aparecem sem ter que saber o trabalho que dá lutar por elas. Minhas senhoras e meus senhores, o 25º Governo de Portugal tomou posse recentemente e apresentará o seu programa de governo no Parlamento na próxima semana, com uma agenda transformadora e reformista, sendo de realçar a declaração de guerra, permitam-me no bom sentido, à burocracia apresentada pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro no seu discurso de tomada de posse, o que faz compreender a sua opção de criar o Ministério da Reforma do Estado. E realço este aspecto porque não tenho qualquer dúvida em dar nota da sua relevância para a melhoria da vida das pessoas, das instituições, das empresas, e isso pode ser também um elemento de relevância adicional para a captação de investimento e fixação de pessoas nestes territórios. Sobretudo quando já observamos, e também aqui em Alveiazre, a aposta na simplificação e agilização de processos e procedimentos, com vista a não deixar perder oportunidades de interesse para o Conselho. Quase a terminar, não posso deixar de mencionar a relevância de saber reconhecer do valor da gratidão. A entrega de medalha de serviços públicos aos colaboradores do município de Alveiazre, com mais de 25 anos de antiguidade, não é mais do que o reconhecimento do Executivo que Vossa Excelência dirige, da importância e da necessidade da colaboração de todos, do trabalho em equipa que importa garantir para que os objetivos a que se vai propondo sejam concretizados. As autarquias, como muita coisa na vida, os governos também não são uma sociedade unipessoal. Nenhum qualquer presidente ou primeiro-ministro, por mais brilhante que seja, consegue fazer acontecer sozinho, e para garantir a concretização da sua ambição de fazer mais e melhor, é imprescindível ter os seus colaboradores alinhados com esses princípios e comprometidos com a sua estratégia. Por isso, saúdo sempre os momentos em que se reconhece, em que se agradece uma boa parte da vida das pessoas, hoje 25 anos, com a dignidade que essas mesmas pessoas, esses colaboradores, merecem por aquilo que entregaram a esta nobre causa de servir a nossa população. Porque vos diz alguém que já esteve no setor público e também no setor privado, Portugal tem excelentes profissionais nos vários serviços públicos, temos que também saber reconhecer e valorizar o seu desempenho. Termino deixando-vos uma nota muito pessoal e julgo que me permitem. Esta é a minha primeira representação oficial enquanto membro do Governo. Eu é que agradeço o convite do Sr. Presidente da Câmara para tão rapidamente poder estar a exercer esta função, que muito me honra e que é um grande privilégio, com o qual podem contar todos, permitam-me aqui os alveiazarenses e os que são mais próximos do nosso distrito de Leiria, mas todos os portugueses, da minha maior determinação, afinco para trabalhar e também, como foi dito, empregar aquilo que foi o meu conhecimento, quer nas autarquias, quer no setor privado, quer também no associativismo, designadamente naquilo que muito impacta na proteção civil. Creiam que estou muito determinado, muito empenhado em dar o meu melhor e podem crer que já o comecei a fazer desde a passada sexta-feira, faz hoje uma semana que tomei posse, e por isso dizia, Sr. Presidente de Câmara, não podia estar mais de coração cheio e de levar essa mesma mensagem ao Sr. Primeiro-Ministro. Porque estou em Alveiazre, num território que também conheço, que, se me permitem dizer, com a vossa autorização e com esta inconfidência de que eu nasci na Clínica Nossa Senhora das Dores, sinto-me em casa e ter a oportunidade de observar aqui convosco, com os amigos, tão boas práticas, tanta ambição e tanto foco no futuro, porque não tenho dúvida nenhuma que é com estes princípios que construímos um Portugal melhor para todos.